Sejam mais que bem-vindos, alunos do coração. Vamos tratar aqui sobre gestão de pessoas. Aqui nós vamos tratar especificamente de um trecho, de uma parte chamada subsistemas de recursos humanos. Antes de mais nada, uma breve observação: por que ora se usa o termo recursos humanos, por que ora se usa o termo gestão de pessoas? Veja, quando estávamos ainda na chamada industrialização neoclássica, o indivíduo ele ganhou um papel importante na organização. O indivíduo foi reconhecido como importante insumo do processo produtivo, foi reconhecido como importante recurso, e aí começou a ver que além de todos os recursos materiais, financeiros, todos os recursos que são necessários no processo produtivo, havia um recurso muito importante que eram os chamados recursos humanos. Mas aí nós entramos na era da informação, e aí se percebeu que o indivíduo na organização é muito mais do que um insumo, é muito mais do que um recurso importante. Olha bem o que eu estou dizendo, é muito mais do que um recurso importante. É sinal de que de lá para cá o indivíduo ganha ainda mais importância. E o que se percebe é que quando na era da informação, que é inclusive o momento em que hoje nós estamos inseridos, nós passamos a tratar a partir do termo de gestão de pessoas, em alguns falam até em gestão com pessoas, é justamente porque o indivíduo dentro da organização deixou de ser um elemento passivo e veio a tratar ativamente da construção de um processo. Então o indivíduo, nessa nova concepção de gestão de pessoas, ele não é meramente um objeto, ele passa a ser sujeito de todo e qualquer processo de transformação dentro da organização. Então, com essa nova concepção, enxergando do indivíduo dentro da organização como alguém que atua, que participa e que colabora, e daí a gente começa a falar em stakeholder, em colaborador. Nessa nova concepção é que aí a gente tem o tal de gestão de pessoas. E veja, você pode encontrar alguns autores falando em processos de recursos humanos, que são os mesmos que subsistemas de recursos humanos. Alguns autores desdobram essas fases, mas há um padrão. Você vai encontrar de forma recorrente na literatura dedicada à matéria, basicamente 5 momentos, 5 subsistemas. E a primeira coisa que você vai observar é que um subsistema complementa o outro, e a sequência conta uma história, há uma evolução. Olha, para você memorizar quais são esses subsistemas, é bom você guardar assim, PAN mais DM. Fala comigo de novo, PAN mais DM. Again, PAN mais DM. E o que é o PAN mais DM? Primeiro, aqui eu vou ter no primeiro lugar a provisão. Olha, o que é prover? Prover é trazer algo que é necessário, é ocupar um espaço que está vazio e que precisa estar ocupado. Então, quando num processo de planejamento eu falo em provisão, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou recrutando pessoas, e eu estou selecionando pessoas, recrutando, selecionando, beleza? Tranquilo? Mas e depois? E depois que eu recrutei e depois que eu selecionei, o que vai acontecer? Bem, depois disso eu vou fazer a aplicação, né? O que é a aplicação? Ora, se eu trouxe para a minha organização aqueles que estavam interessados a ocupar algum lugar, se dentre aqueles que se apresentaram, daqueles que manifestaram interesse, eu selecionei aqueles que estão compatíveis com a cultura organizacional e com como posso dizer, com aspirações da própria organização. Então eu fiz essa seleção. Agora o que eu preciso? Eu preciso fazer com que aquela pessoa que foi recrutada e selecionada encontre o melhor lugar, o lugar em que ela pode mais oferecer, o lugar onde ela será mais eficiente. Então aqui eu vou começar a fazer um desenho das ocupações, aqui eu vou começar a fazer uma análise das ocupações para que a pessoa identifique, conforme o seu perfil, as suas habilidades, o seu conhecimento, as suas próprias aspirações pessoais,
onde ele vai se posicionar. Então, beleza, olha bem, na provisão, para prover o lugar que estava vago, eu despertei o interesse do indivíduo, eu recrutei e depois, dentre aqueles interessados que se apresentaram, eu selecionei aqueles que supostamente estariam em maior conformidade com o que a organização deseja. Depois, então, de selecionados, eu então fiz uma aplicação. Eu fiz com que pudéssemos identificar qual era o melhor lugar para aquele indivíduo, qual era conforme o desenho e análise do cargo. E agora? Agora que eu já tenho em cada lugar aquele que provavelmente é o melhor, porque depois de todo o processo de recrutamento e seleção, então, aí que já fiz a aplicação, quer dizer, já fiz com que ele conhecesse cada um dos lugares da organização e se identificasse, né, com aquele em que ele mais pudesse oferecer. Agora eu preciso cuidar da manutenção, né? Por que a manutenção? Porque, como diria Titãs, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Então aqui eu vou criar um sistema de remuneração, de compensação, mas não é só isso, porque a gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro, diversão e arte. Eu vou criar todo um sistema favorável de trabalho, eu vou cuidar da higiene do trabalho, da segurança do trabalho, eu vou cuidar do chamado clima organizacional, para que esse indivíduo tenha vontade e se sinta motivado de melhor produzir, né? E obviamente consiga se identificar com a organização e queira ali permanecer, beleza? Então tá. Então, depois de tudo que eu fiz a provisão, fiz a aplicação, fiz a manutenção, agora, será que o indivíduo, depois que encontrou o seu lugar, ele vai ficar ali? Não, eu vou cuidar para que ele faça uma carreira. E para que ele faça uma carreira, o que eu vou fazer? Eu vou chegar na outra fase, no outro subsistema, que é o desenvolvimento, isso. No desenvolvimento eu vou fazer com que ele se aperfeiçoe, eu vou oferecer para ele treinamento e eu vou viabilizar o seu desenvolvimento. Então é isso, o processo está quase todo montado. Eu recrutei, eu selecionei, eu coloquei cada qual no seu melhor lugar, eu fiz com que ele se sentisse recompensado, remunerado, eu consegui manter na minha organização aquele valor e agora eu já providenciei para que ele se desenvolvesse. Agora o que eu vou fazer? Eu vou verificar os resultados, eu vou fazer a avaliação de desempenho, eu vou fazer o quê? A monitoração. Então veja, há uma lógica nesse sistema, então fica muito fácil você memorizar, né? Lembra, PAM mais DM, provisão, aplicação, manutenção, desenvolvimento e monitoração. Vamos fazer agora algumas reflexões sobre cada um desses subsistemas. Primeiramente, por óbvio, a provisão, né? Então, o que eu vou fazer na provisão? Lembra, provisão vem de prover, eu vou prover o que está vago, eu vou buscar aquele ocupante para o cargo que a organização necessita. Então, nessa fase, o que se vai cuidar? Primeiramente, fazer uma pesquisa do mercado de RH. O que seria mercado de RH? Mercado de RH tanto é aquilo que se tem de mão de obra disponível no mercado e também a oferta de emprego, a oferta de ocupação. Então, você tem ali, faz uma leitura de quais os perfis que estão disponíveis, né? E aí também faz uma leitura sobre qual é o perfil da demanda, ou seja, qual é o perfil da necessidade do conjunto das organizações. Então, no que diz respeito à ocupação, você vê no mercado de trabalho essa relação de oferta e procura de talentos, oferta e procura de habilidades, oferta e procura de conhecimento. Então, você faz uma pesquisa desse mercado de RH. A partir da sua necessidade, então, você faz um recrutamento de pessoas. E esse recrutamento ele vai ser feito das mais diversas formas e depende muito de qual o profissional que você quer. A depender do profissional, se for um perfil operacional, por exemplo, você pode colocar um anúncio no jornal. Agora, se você precisa de um executivo de grande capacidade de gestão, de repente você tem que contratar até um especialista
especialista na área. Quando eu digo assim, obviamente eu estou falando aqui de grandes organizações, né, e também do perfil de grandes executivos. Existem profissionais que são especialistas nesse recrutamento de alto nível, né, são chamados headhunter, né, os caçadores de cabeça propriamente dito. Eles vão ao mercado buscar justamente aquele indivíduo que é extremamente capacitado para contribuir com a organização. Mas aí você pode também simplesmente colocar um aviso e ficar preparado, disponível para receber currículos. Muitas vezes até existem aquelas ofertas espontâneas de currículo, né? As pessoas passam na empresa e deixam lá. Enfim, o recrutamento pode se dar de várias maneiras, beleza? Agora, o seguinte, depois a gente vai ter que analisar, porque você tem tanto o chamado recrutamento interno, como também o recrutamento externo. Você pode buscar preencher suas vagas a partir do elemento humano que já está na organização, mas também pode buscar preencher suas vagas com aquele que está fora da organização. E aqui, creio eu, que ficou óbvio, né? O que é recrutamento interno e o que é recrutamento externo. Mas, como já vimos antes, depois de feito o recrutamento, várias pessoas se apresentaram, várias pessoas aceitaram, né, a convocação que você fez a partir do recrutamento. Agora você tem que fazer uma seleção, né? Então aí vamos ver basicamente como que essa seleção funciona. Normalmente o modo mais utilizado para a seleção de pessoas é de fato a entrevista. E aí nós vamos ver que existem alguns modelos de entrevista. Começando aqui então a análise do recrutamento interno, quais, né, as considerações que a literatura especializada costuma fazer acerca do recrutamento interno? Quais seriam as vantagens e desvantagens dessa modalidade de recrutamento? Primeiro, menor investimento, né? É óbvio que, como eu já vou buscar para prover as vagas aqueles que já estão ali, os mecanismos de recrutamento são bem mais baratos. Então, o menor investimento no recrutamento interno é, a princípio, uma vantagem. Como o indivíduo já está na organização, todo o processo é mais rápido. E olha, eu estou dizendo rapidez aqui não só no recrutamento para essa nova vaga, mas em tudo. O indivíduo ele já está ambientado, ele já conhece a cultura organizacional, fica muito mais fácil, não só o recrutamento, como o processo como todo. Beleza. Disponibilidade de recursos. Isso é porque é o seguinte, como houve um menor investimento, acaba sobrando recursos financeiros para outras modalidades de investimento, né? Outra questão, a segurança com RH. Segurança no sentido de confiabilidade. Esse indivíduo que já está na corporação, eu já conheço, então ele é mais confiável, vamos dizer assim. Outra coisa, a questão da motivação. O indivíduo que está na organização e percebe que está vendo recrutamento interno, ele começa a pensar, peraí, eu estou trabalhando aqui e se eu de fato trabalhar e produzir, e agregar valor, né, e oferecer resultado, eu tenho chance assim como esse colega meu que acabou de ser promovido. E aí você cria, né, nesse contexto, a motivação do seu corpo de colaboradores internos. E ainda, né, acontecem até aquelas chamadas competições, aquelas competições saudáveis, né? Então, o recrutamento interno, segundo os especialistas, né, trazem como uma das vantagens essa motivação. Agora, quais seriam as desvantagens do recrutamento interno? Primeiro, pouca oxigenação, porque como você já está pegando aquela pessoa que está ali, você não está tendo oportunidade de trazer pensamentos novos, novas concepções, novas visões, então acaba acontecendo pouca oxigenação. Outra questão, as mesmas pessoas vão ficar. Se as mesmas pessoas vão ficar, os velhos atritos vão persistir. Então, conflitos interpessoais, eles não terão muita oportunidade de serem diluídos, né? De serem abafados, ou sei lá, de serem terminados, porque são as mesmas pessoas que estão ali. Se fulano não gostava de ciclano antes, vai gostar menos ainda quando souber da promoção da sua parte adversa, do seu inimigo, né? Então aqui persistem os atritos já existentes e esse problema de relacionamento interpessoal.
há ainda um engessamento de processos, muito ligado à questão da pouca oxigenação. As pessoas que estavam ali fazendo a coisa de um modo, tendem a continuar fazendo daquele modo. Então os processos eles não mudam, eles sofrem poucas, né, para não dizer nenhuma alteração. Excesso nas promoções, eu achei interessante isso, o chamado efeito Peter, né? Como é que é isso? O que acontece? Ora, eu vou tendo vagas, vão se criando oportunidades na organização. Como eu não vou fazer o recrutamento externo, como eu estou comentando aqui o recrutamento interno, então como é que eu vou fazer? Se eu vou ter que pegar as pessoas que estão ali, eu vou criar níveis na carreira então, né? Então, um indivíduo que estava fazendo coisas de um cargo num grau X, eu vou elevar o seu cargo e ele começa a fazer, aí eu surgiu outra vaga, eu não vou trazer lá de fora, eu vou fazer recrutamento interno. Então, esse indivíduo eu vou promover, até chega num ponto que eu não vou ter mais como promovê-lo. Então, cria aí um certo desconforto, um certo paradoxo, porque pensa bem, ele foi promovido até agora porque provou competência. E quando eu não mais puder promovê-lo, qual a leitura que ele próprio, ou talvez até que a organização fará? Se quando aconteceram as sucessivas promoções foi por competência, por reconhecimento, será que agora é o contrário? Que ele não mais vai ser promovido, não mais mudará de lugar, não mais será removido, porque agora ele não mostra mais competência, não mostra mais produtividade? Então, quando você fica preso a esse recrutamento interno, né, você acaba criando um excesso de promoções e num dado momento esse tal chamado efeito Peter, porque cria-se a ideia de haver um ponto de incompetência. O cidadão foi promovido até um certo ponto, não é mais promovido, então por quê? Ora, se eu mereci promoções durante todo esse período, né, em que a empresa fez opção por ocupar as vagas a partir dos seus próprios colaboradores internos. Então, nesse jogo, eu fui promovido. Não estou sendo mais promovido. O que aconteceu? O que eu estou fazendo de errado? Então, esse problema também pode surgir a partir do recrutamento interno. E também surge aquela questão do protecionismo, porque são pessoas que convivem umas com as outras por muito tempo, né? Então acaba relativizando, por exemplo, certas faltas. E aí então o processo deixa de receber algumas correções que são necessárias à própria organização, por esse protecionismo aqui. Então, essa basicamente seria uma visão do que o recrutamento interno representa no sentido de vantagens e desvantagens. Agora vamos analisar do mesmo modo o chamado recrutamento externo. Agora a análise da gente vai ser outra. De outro modo, a gente vai querer saber o que a literatura traça sobre vantagens e desvantagens do chamado recrutamento externo. Veja bem, no que diz respeito ao recrutamento externo, quais seriam as vantagens? Ora, se eu estou trazendo pessoas de fora, eu viabilizo uma oxigenação maior da organização. Entram novas ideias, novos valores, novas percepções. Então eu tenho essa possibilidade. Incentiva a interação da organização com o mercado de trabalho. Lembra do mercado de trabalho, o mercado de RH? Que é aquela dinâmica entre as pessoas que procuram colocação no mercado e as organizações que procuram por profissionais. E aqui acaba acontecendo muitas vezes uma relação interessante. Você provavelmente conhece um amigo, né, que diz assim, olha, meu sonho é trabalhar na empresa tal, já ouviu isso? Meu sonho é trabalhar na tal empresa e tal. Isso acontece justamente porque essa empresa provavelmente é conhecida por ter uma cultura que promove recrutamentos externos. Então essa relação passa a ser mais marcada. Quando uma empresa passa a adotar sucessivos recrutamentos externos, melhor dizendo, para prover os seus cargos, ela ganha essa relação mais marcada com o mercado de trabalho. Isso acaba agregando valor, né? Uma empresa que é o sonho
dos profissionais que ingressam no mercado tem na sua própria marca um valor agregado importantíssimo, né? Volta e meia você vê revistas especializadas fazendo rankings da melhor empresa para se trabalhar. Isso não é à toa não, isso obviamente os empresários gostam de ver seus nomes ali, as organizações gostam de ver seus nomes ali, porque isso acaba agregando um importante valor à marca. E obviamente se agrega valor à marca, né, agrega valor à organização como um todo. Então, voltando, o recrutamento externo promove essa oxigenação, incentiva a interação da organização com o mercado de trabalho, enriquecimento do capital intelectual. É muito ligado aqui à questão da oxigenação. São novas ideias, os processos passam a ser repensados com a frequência maior e aí normalmente você começa a todo momento descobrir novas formas de fazer, formas mais eficazes, formas com menor investimento e maior resultado. Mas de outro modo, quais seriam as desvantagens reconhecidas? Primeiro, afeta negativamente a motivação dos atuais colaboradores, dos atuais funcionários. Ora, imagina, né? Eu estou lá trabalhando há certo tempo na empresa, almejando uma promoção, surge uma vaga, mas aí, em vez de fazer o recrutamento interno, faço o recrutamento externo, alguém que não estava na organização vem e ocupa o lugar que eu lá de dentro queria. De certa forma, isso causa em mim um desestímulo. Falei, poxa, nem vale a pena, né, suar muito aqui não, nem vale a pena me dedicar muito a essa organização. Olha que organização ingrata, né? Então o recrutamento externo pode ter esse efeito também. É mais custoso, né? Obviamente, eu preciso criar mecanismos que, se eu fosse buscar prover os cargos a partir do meu próprio pessoal, eu não teria aquele custo. Tem também a questão da insegurança, porque eu não conheço quem eu estou trazendo para dentro da organização. E do mesmo, quer dizer, de modo inverso ao que nós vimos no recrutamento interno, aqui eu passo a ter, já que a pessoa não conhecia a organização, eu passo a ter maior custo de ambientação. Às vezes você pensa assim, mas que tipo de custo? É simples. Por exemplo, eu posso considerar que no período de ambientação eu não posso exigir desse novo colaborador 100% de produção. Ele tem que conhecer o processo, ele tem que conhecer o ambiente. Ao passo que, se eu estivesse trazendo alguém que já estava na organização, desde o primeiro dia ele já podia estar numa plena eficiência. Então, se eu remunero um colaborador, sabendo mesmo assim que ele, num determinado período, ele não está oferecendo tudo que pode, aquilo ali é um custo. Então esse custo é um resultado da opção que se fez pelo recrutamento externo. Então você que vai prestar concurso, fique atento aí a essas, tanto no que diz respeito ao recrutamento interno quanto ao recrutamento externo, essa análise de vantagens e desvantagens. Ainda tratando do primeiro subsistema, que é a provisão, já comentamos o recrutamento. Então agora vamos tratar de algo acerca de seleção. Lembra, né? No recrutamento eu trouxe aquele que tem interesse em ocupar a vaga. Agora eu preciso escolher de fato, dentre os vários interessados que se apresentaram, aquele que melhor se encaixa. Normalmente a melhor ferramenta, ou pelo menos a mais utilizada ferramenta de seleção é de fato a entrevista. Então quando isso é cobrado em concurso, você vai ter que saber quais os modelos de entrevista mais utilizados e qual as características de cada um. Veja, eu tenho a chamada entrevista totalmente padronizada. O que é isso? Eu já tenho pré-estabelecidas as perguntas e as possíveis respostas. E normalmente é um questionário com múltipla escolha, ou então perguntas para que o candidato responda uma entre duas opções, sim ou não, agrada ou não agrada, né? Enfim, isso seria a entrevista totalmente padronizada. Depois eu tenho a entrevista padronizada apenas nas perguntas. O que é isso? Na verdade, o entrevistador ele já tem um roteiro pré-estabelecido do que ele vai perguntar. Ele faz uma espécie de checklist de quais os aspectos serão questionados ou quais as questões de fato serão feitas. Mas
o que vem como resposta não está previamente definido, a resposta é livre. Então, você tem uma entrevista padronizada apenas, né, nas perguntas. Você tem aqui também a entrevista diretiva. A entrevista diretiva não há um padrão, nem em perguntas, nem respostas, mas como o próprio nome diz, há uma diretriz, né? Há uma diretriz assim, o entrevistador ele vai fazer uma pergunta sabendo para que aspecto ele quer uma resposta. Vamos supor, eu quero saber como é esse indivíduo no que diz respeito à pontualidade. Então eu vou perguntar algo direcionado a esse esclarecimento. Então eu não tenho exatamente uma pergunta pré-definida e muito pouco uma resposta, mas já que eu sei o que eu quero saber, eu direciono. Então é isso, as perguntas elas não estão previamente programadas, mas há uma diretriz, há aquilo que eu quero, aquilo acerca do que eu quero esclarecimento. Então isso seria entrevista diretiva. E por fim, existe a chamada entrevista não diretiva. O que é entrevista não diretiva? Basicamente, seria como se um bate-papo aleatório, em que o entrevistador, através daquela conversa informal, ele ia, entre aspas, pescando informações que fossem úteis e necessárias para a efetiva seleção. Esse método é extremamente criticado pelo risco de dispersão, né? Aí muitas vezes o entrevistador pode se perder, pode esquecer-se do propósito daquela entrevista, de o que se deseja de fato selecionar. Então, basicamente, quando se fala em entrevista no processo de seleção, são esses os modelos que a literatura especializada traz com mais frequência, e sobre esses modelos é que normalmente o concurso costuma te questionar. Entrevista totalmente padronizada, entrevista padronizada apenas nas perguntas, a entrevista diretiva e a entrevista não diretiva. Então vamos seguir aí evoluindo no subsistema de recursos humanos. Olha, já passamos pela provisão, eu já fiz o recrutamento, já fiz a seleção, então agora eu tenho diante de mim as pessoas que supostamente estariam em maior identidade com os anseios da organização. Agora o que eu preciso? Eu preciso conseguir identificar o papel de cada um, eu preciso alocar essas pessoas, e daí ganha destaque nesse subsistema, no subsistema de aplicação, a descrição do cargo e a análise de cargo. Normalmente essa diferença, essa distinção desses dois conceitos é o que mais se cobra em concurso no que diz respeito à aplicação. Veja, a descrição de cargos ela é estática. Ela é uma foto do cargo do modo em que ele é pensado. Quais são as atribuições? Qual é o conjunto de tarefas correspondente àquele cargo? Por que se faz cada uma das tarefas? A que resultado se pretende chegar? Então isso é a descrição do cargo. Depois então eu faço uma análise do cargo. Já que eu sei o que é para ser feito e para que se faz, aqui eu então vou entender qual ou quais conhecimentos, qual a habilidade, né, a capacidade física e mental do pretenso ocupante, né, necessária para de fato desempenhar aquele papel que corresponde ao cargo que está sendo analisado. Então, vamos lá. A descrição ela é estática, ela é uma fotografia. Diz assim, ó, esse cargo consiste em tais tarefas e essas tarefas são desempenhadas para se chegar ao resultado Y. Basicamente isso é a descrição do cargo. Agora a análise do cargo, olha, para fazer esse conjunto de tarefas é necessário que se tenha formação em tal área, é necessário que tenha fluência em tal idioma, ou então é necessário que tenha um conhecimento técnico assim assado dessa área, né? É necessário que esteja disposto a trabalhar em diferentes turnos, enfim. Aqui é uma análise, eu posso dizer até de natureza comportamental, né? Eu vou dizer que tipo de comportamento, né? Que conjunto de conhecimentos e habilidades que eu preciso
para melhor ocupar esse cargo aqui. Então não se esqueça, são dois conceitos que se parecem, mas extremamente distintos: descrição de cargos e análise de cargos. Eu acredito que eu não preciso nem dizer que a maior parte das provas o que faz com você é inverter, é colocar associado ao conceito de descrição o que de fato é análise e vice-versa. Então cuidado aí, estamos evoluindo, já passamos pela provisão, já passamos pela aplicação e agora, onde chegaremos? Lembra do PAM mais DM, provisão, aplicação, manutenção, aí depois vem o DM, desenvolvimento e por fim, para fechar o ciclo, monitoração.